Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? É a tia Amanda e hoje nós teremos aula de geografia. Vamos começar a ver sobre relevo e rios do Brasil. Vamos lá? Relevos e rios do Brasil. Relevo. O relevo do Brasil tem formação muito antiga, resultado principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. Apresenta diversos planaltos, planícies e depressões, decorrentes das formações da litosfera no Brasil. Vamos relembrar o que é litosfera? Litosfera. Litosfera é a camada exterior sólida da superfície da Terra, que inclui a crosta e a parte superior do manto terrestre. O território brasileiro não tem grandes altitudes. A maior parte dele é formado por planaltos e depressões. O Pico da Neblina, com 2.994 metros, localizado no norte do estado do Amazonas, é o ponto de maior altitude do país. Nesse mapa, podemos observar as principais formações de relevo do Brasil: planalto, depressões e planícies. Planalto, depressões e planície. A altitude é um dos elementos que classificam as formas de um relevo. Para medir a altitude de um local, o ponto de referência é o nível do mar, que está a 0 metro de altitude. Vamos observar a imagem a seguir. A altura e a altitude são diferentes. A altitude é medida em relação ao nível do mar, enquanto a altura é sempre medida em relação ao terreno no qual está determinado objeto ou pessoa. Vamos ver agora as 3 principais formas de relevo do Brasil. Planalto. A superfície é pouco ondulada e com altitude variável, normalmente acima de 300 metros, incorporando serras e chapadas. Alguns exemplos de planaltos do Brasil são planaltos residuais, norte amazônicos, Serra do Atlântico, leste e sudeste, e Chapada Diamantina. Então, planalto, turma, é uma superfície elevada e plana, ou com poucas ondulações, entalhada por vales encaixados, o que supõe uma certa altitude acima do nível do mar. Vamos ver agora planície. Planície é a superfície plana com altitude em torno de 100 metros. As planícies são formadas pelo acúmulo de material carregado pelos ventos, mares e rios, e depositados nessas áreas planas. Elas são facilmente alagadas e se concentram nos litorais brasileiros e em regiões de rios. Alguns exemplos de planícies em nosso país são planície do Rio Amazonas, planície do Pantanal Mato-Grossense e planície e tabuleiros litorâneos. Agora vamos ver depressão. Geralmente são áreas mais baixas do que aquelas ao seu redor, como os planaltos, formadas pelo desgaste de rochas e erosão. Muitas depressões estão situadas em regiões próximas a importantes rios. Essas formas de relevo costumam ter altitude entre 100 a 500 metros. Alguns exemplos de depressões no Brasil são Depressão Amazônica Ocidental e Depressão Sertaneja e do São Francisco. Agora vamos ver sobre ocupação humana nas diferentes formas de relevo. Os diferentes tipos de relevo influenciam a forma de ocupação humana. Podemos observar que, conforme ocupam áreas de um território, as pessoas transformam as paisagens ao redor. Por exemplo, ao construírem estradas e rodovias, ao prepararem o terreno para a agricultura e pecuária, e ao fazer represas nos rios e outras construções que modificam o cenário natural. As mudanças naturais do relevo podem demorar milhares de anos para ocorrer, mas o ser humano, por meio das atividades socioeconômicas, é capaz de transformar o meio ambiente em poucos anos. Observem essa foto como teve modificação no ambiente pelo ser humano. Litoral brasileiro. Litoral é a faixa de terra banhada pelo mar. Banhado pelo Oceano Atlântico, o litoral brasileiro é muito extenso, com 7.367 quilômetros, e vai do estado do Amapá até Arroio Chuí,
no Rio Grande do Sul. Observem no mapa o litoral brasileiro. No litoral brasileiro encontram-se importantes cidades como as capitais do Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, Porto Alegre e Recife, além de importantes portos como o Rio de Janeiro e o de Santos. Em alguns trechos predominam extensas praias, que atraem turistas de todo o mundo, como vocês puderam observar em todas essas imagens do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Ceará, ok? Agora vocês farão os exercícios da página 171, 172 e 174. Na 172 tem um Brincando de Geógrafo. Essa atividade é para vocês fazerem e mandarem a foto pro meu WhatsApp, ok? Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula, turma. Tchau, tchau!